Paz do Senhor, meus amados. Pai do Senhor, amados. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Meus amados, confiar em Deus nem sempre é fácil. Às vezes a gente se questiona, pergunta as coisas, mas às vezes a gente não está com o ouvido atento para ouvir a resposta de Deus e muitas vezes a gente acha que Ele não nos responde. Mas como a palavra de Deus diz aqui, Ele nos ouve e com certeza Ele nos responde, porque tudo que pedimos Ele ouve e nos concede, né, segundo a sua vontade. Eu queria contar aqui um testemunho. Algumas pessoas que convivem comigo sabem dos problemas que nós temos passado com relação a um desejo muito forte que nós temos no nosso coração, que em breve a gente vai revelar para vocês. E eu questionei Deus, eu perguntei a Deus: Senhor, o Senhor vai me conceder isso? O Senhor vai fazer esse milagre na minha vida? Me responda. Se o Senhor não for fazer, o Senhor me responda também, para que eu desencane, né? Para que eu pare de perturbar o Senhor com isso, né? E fiquei, né, orando, jejuando, me consagrando a Deus e aguardando a resposta. Quando foi no domingo passado, dia 23 de junho, estava na casa do Senhor, lá orando, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, como manda a palavra de Deus. E uma serva do Senhor se levantou e veio até mim e disse que Deus estava me vendo, que Deus me via, que Deus era o Deus do impossível, que aquilo que eu julgava impossível, para Deus não era impossível, que para Deus tudo é possível e que Ele ainda realiza sonhos. Que magníficos, né, meu irmão? Nesse momento, eu tive a certeza de que Deus respondeu a minha oração. Durante essa semana também, eu vinha do trabalho no sábado, e eu tenho dúvidas, como qualquer pessoa tem. Não é porque a gente está na presença do Senhor, que a gente procura andar nos seus caminhos, que nós não temos dúvida, né, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. E eu vinha do trabalho e eu vinha meditando, pensando: Senhor, eu já vi pregações em que alguns pregadores falam que algumas promessas da Bíblia são para a igreja de Cristo, outras são apenas para o povo de Deus, que é o povo de Israel, né? Que há uma diferença entre a igreja de Cristo e o povo de Deus, que é o povo de Israel, né? E diante disso eu fiquei com uma dúvida. E aí eu fui lá novamente perguntar a Deus. Nesse momento eu perguntei: Senhor, eu preciso tirar essa dúvida do meu coração para que eu possa até crer mais, para que eu possa ter mais convicção a respeito da minha fé e do que eu tenho seguido. E eu questionei Deus: Senhor, as suas promessas que estão na sua palavra, que está aqui na Bíblia, são realmente para todas as pessoas, para todos nós que professamos a fé no seu Filho, Jesus Cristo? Ou há diferença entre o seu povo, o povo de Israel, e o povo que foram alcançados pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? E a palavra que o Senhor usou para me responder se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35. Quando eu perguntei a Deus, eu perguntei se as promessas que estão na Bíblia são para o povo de Israel, algumas são para eles e outras para nós, ou se todas são para todos nós, né? Ou seja, se existe alguma acepção entre o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, e nós, igreja, que somos os gentios, né, que fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, né? Ou seja, nessa dúvida haveria acepção de pessoas. E o que diz na palavra de Deus aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E mais uma vez o Senhor me respondeu que Deus não faz acepção de pessoa. Glória a Deus, que o Senhor, Ele se agrada de qualquer um, de que faça a sua vontade, seja em Israel, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja em qualquer nação. O importante é que nós façamos aquilo que nós façamos o que é agradável a Ele, que é temer a Ele, que é reconhecer o Senhor como o único e Deus verdadeiro, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus verdadeiro, que morreu naquela cruz para nos dar a salvação, que com o sacrifício dele abriu as portas da eternidade para que eu e você e qualquer um, em qualquer nação que confessar o nome dele como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós possamos entrar na eternidade, na porta que ele abriu, e que assim nunca mais tenhamos morte, pranto, nem choro, nem dor, nem clamor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo para aquele que tem Jesus na sua vida. E o Senhor me respondeu mais uma vez a pergunta que eu fiz, que não, as promessas que tem na palavra de Deus não é só umas para o povo de Israel e outras para a igreja. As promessas de Deus que se encontram em sua palavra são para todos nós que tememos ao Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, único e Deus verdadeiro, e ao Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, para nos dar a salvação, para nos santificar e nos purificar com o seu sangue, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida e de tudo que fazemos. Uma outra questão que eu quero dizer, meus irmãos, então, com tudo isso, é que vocês creiam, vocês acreditem no Senhor, acreditem na palavra de Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E se você tem qualquer dúvida que seja, tenha fé, coloque a sua fé em ação e questione Deus, coloque o Senhor à prova, com todo respeito, com todo temor, com toda reverência, que com certeza o Senhor lhe responderá e trará ao seu coração a resposta que você tanto espera. Consagre a sua vida ao Senhor, jejue, se entregue ao Senhor de verdade, porque muitas vezes eu questionava Deus, eu perguntava ao Senhor, mas eu não obtinha a resposta, porque eu não estava me consagrando, eu não estava jejuando, eu não estava realmente buscando ao Senhor em espírito e em verdade. E quando eu passei a fazer isso, quando eu passei a jejuar, quando eu passei a me consagrar ao Senhor, o Senhor ouviu a minha oração e me respondeu de imediato. Então faça isso, meu amado. Se você ainda não é crente, você ainda não é servo do Senhor, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, porque com certeza Ele está de braços abertos te esperando, e a sua salvação só depende de você, da sua atitude, de você crer no seu coração que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, que Ele é o único e suficiente Salvador, que somente através dele nós iremos ao céu. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Coloque isso no seu coração e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e será salvo você e tua casa, porque a palavra de Deus diz: se creres verás a glória de Deus. E que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque o teu exemplo, a tua dedicação, a tua fé, a tua firmeza nos caminhos do Senhor servirá de exemplo para salvar não somente os da sua casa, mas a todos aqueles que convivem com você, que conviveram no passado e que ao te ver com nova vida, com a vida restaurada, modificada e firme nos caminhos do Senhor, contudo, embora tendo lutas e adversidades, você estando firme, você estando ali nos pés do Senhor, orando, tendo fé que Ele vai mudar a situação, as pessoas vão te ver como exemplo e vão querer servir a esse Deus que faz milagre, que responde a nossas orações, que não nos deixa desamparados e que ainda realiza sonho. Por mais difícil que seja, meu amado, por mais difícil que seja a sua situação, creia que o Senhor Ele pode realizar, Ele pode mudar o quadro dessa situação, que por mais difícil que seja, por impossível que seja,
é a hora que o Senhor age, porque Ele é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, porque para Ele todas as coisas são possíveis, porque Ele é o Deus do impossível. Quando tudo está impossível, quando tudo está sem saída, é que o Senhor entra em ação e abre porta onde não há porta. Ele cura aquilo que o médico diz que não há cura, que Ele restaura aquilo que estava totalmente destruído, que Ele faz novo aquilo que o inimigo destruiu e levou para longe. E pode ter certeza que o Senhor restitui tudo em dobro, assim como Ele fez com Jó. Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu, porque o Senhor é o Deus de justiça, de amor e de bondade. E estando nos caminhos dele, pode ter certeza, meu amado, você nessa vida terá uma vida de paz. E se você crê, meu amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu naquela cruz para nos dar a salvação, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede por mim e por você. Ele vive e reina para todo sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou. Não tem mais morte, meu amado. Não terá mais morte, não terá mais dor, nem clamor. Porque se você está em Cristo Jesus, a matéria pode morrer, mas o nosso espírito vai para Deus. E é lá na eternidade que é o nosso lugar. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Pode ter certeza, meu amado, se você entregar sua vida a Jesus, o seu lugar está garantido lá no céu, porque o Senhor Jesus Cristo está preparando lugar para mim e para você e para todos aqueles que creem no seu nome e que o confessam aqui diante dos homens. Naquele grande dia Ele nos confessará lá diante de Deus Pai e dos seus anjos que está no céu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.